aí onde você estiver. Aleluia. E Jesus, ele sofreu, ele padeceu e ele se entregou por mim, por você. Aleluia, glória a Deus. Ele se entregou por amor a um pecador como eu e você, como foi dito nessa noite. Aleluia, mesmo conhecendo as nossas limitações e sabendo que nós temos mais defeitos do que qualidade, ele resolveu morrer por mim, por você. Sabe por quê? Porque ele te conhece melhor do que você mesmo. Talvez você está aqui nessa noite, eu estou falando porque ele está mandando eu falar. E você fala: Deus, eu não consigo acreditar que o Senhor tenha algo na minha vida por causa de todas as minhas deficiências. Eu vim te dizer que ele te conhecia antes de você ser gerado na madre da tua mãe. Ele já tinha te dado nome e te conhecia pelo teu sobrenome. Então você é de Deus e ele te conhece. Jesus, ele precisava ensinar os seus discípulos. Os discípulos que andavam com Jesus, uns dormiam, acordavam, outros ele inclinava sua cabeça sobre os seus ombros. Precisariam aprender para dar continuidade na obra, porque obra se faz primeiro aprendendo para depois ensinar. Porque obra primeiro a gente aprende com ele para depois querer ensinar alguém. Isso era o que Jesus estava fazendo com os discípulos. Era uma preparação, porque ele sabia que o tempo dele era curto, mas ele precisava preparar um povo forte, um povo à lavassúria, um povo com experiência, um povo que andava com Deus, que tinha fé e convicção do que foi, para aquilo que foi chamado. E esse povo eram os discípulos de Jesus. Eles viram Jesus curar, eles viram Jesus libertar. Eles estavam com Jesus no meio da multidão, quando a mulher do fluxo de sangue chega por debaixo da sua orla e toca e recebe virtude. Eles sabem o que eles irão ter que fazer. Eles sabem que eles estão sendo preparados para uma grande obra. E Deus está falando: você já está vendo muito milagre acontecer, mas eu não te chamei para ver, eu te chamei para viver. Você já viu muita gente contar testemunho de que Jesus cura, mas eu vim dizer que Jesus não quer só que você conheça de ouvir falar, mas Ele quer que você conheça de andar com Ele. Talvez eu estou pregando para alguém que falou: a minha avó falou para mim que dos milagres que Jesus fazia lá atrás, mas eu vim dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele faz. Ele ainda é o mesmo Deus. E é necessário a gente conhecer Deus, de andar com Ele, não de ouvir falar. Esses discípulos precisam aprender alguma coisa. Trabalho, muito trabalho, para que o apóstolo Pedro se tornasse aquele apóstolo Pedro, que aonde passava a sombra dele curava. Muito trabalho, mas você vai ficar do jeito que Deus quer. Pensa num povo que dá trabalho para Deus, mas Deus tem paciência. Então você vai ficar do jeito que eu quero, para que a minha obra venha se cumprir na tua vida. Levanta a mão. Tem gente aqui que ainda não está do jeito que Deus quer, mas Deus está falando: eu estou te moldando, eu estou te ensinando, eu estou trabalhando na tua vida, porque eu tenho algo grande para fazer em você e através de você. Às vezes eles não entendiam o que Jesus falava. Jesus falava um negócio espiritual, eles entravam no carnal. Jesus explicava. E se Jesus tem paciência, por que a gente é impaciente com alguém? Ou será que nós chegamos aqui bons? Não. Ah, povo que deu trabalho fomos nós. Mas quer ver que tem gente que se afasta porque não consegue lidar com o teu jeito de ser. Mas Jesus suportou teu mau cheiro.
aleluia. Ninguém suportou, mas Jesus falou: é vaso escolhido, eu tenho uma obra. Eu trato, eu tiro, eu limpo, eu moldo. Porque é vaso escolhido na minha mão. E Lucas está descrevendo um acontecimento histórico, o cumprimento de uma promessa. Jesus, toda a tua vida, Ele prepara os discípulos para a sua crucificação. Ele sempre está falando. Eu vou pular um pouco porque eu creio que vocês conhecem a história. Preciso ganhar tempo. O que acontece aqui é que Jesus, Ele cumpre sua missão na terra e agora é necessário que Ele se entregue, Ele morre. Ele é crucificado, todo mundo conhece a história, Ele sofreu muito para você estar nessa cadeira, nesse banco de madeira. Ô privilégio! Aleluia! Se eu fosse você, eu sorria à toa. Ô privilégio! Sofreu muito. E a Bíblia diz que Ele nos amou até o fim. Sabe o que é amar até o fim, pastor? É no último momento, Jesus estava lá em cima, com 2 ladrões do seu lado, Ele ainda é tentado a descer, e eu falo: mas se tu é filho de Deus, desce daí. Mas Jesus sabia que se Ele descesse, não tinha igreja, não tinha povo, e por amor, Ele se entregou, e Ele se sustentou lá em cima, e falou: não desço, porque tem alguém lá, que pode até estar sujo, mas o meu sangue vai lavar e vai limpar. Quando fala que Ele amou até o fim, foi até o fim. No último momento, alguém já pode ser filho de Deus, desce. Ele amou. Oh Deus, obrigado. E a Bíblia relata que Jesus, Ele morre, se entrega. Porém, havia uma promessa sobre o povo de Deus. E promessa é promessa. Em um tempo em que palavra não conta nada, em momentos, em um ano, em um século em que a gente fala de manhã e à noite a gente esquece. Em um século em que alguém promete que vai fazer e não faz, eu vou falar porque Deus está mandando. Em um século em que alguém, o que fala de manhã, à noite já está apagado, não falei nada. O que Jesus falou, está falado, está prometido, está assinado, Ele vai cumprir. Porque Ele diz em sua palavra que Ele não é o homem para mentir e nem o filho do homem para se arrepender do que falou. Ainda diz mais: vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Ele cumpre promessa. Ele falou: eu vou, mas espera, porque eu estou enviando um igual a mim. Vocês não vão ficar órfãos. Vocês não vão chorar sozinhos. Tem consolador no dia do choro. No dia que a morte entrar no teu lar, você não está sozinho. Você não vai se desesperar. Você não vai tomar remédio para se matar, não. O consolador, ele trabalha no teu coração e ele te consola, te dá paz. É a paz que o mundo não dá, mas eu dou, diz o Senhor. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A promessa é condicionada a ficar em Jerusalém. Quem saiu não recebeu. Quem ficou? Glória. O segredo está em ficar onde Ele mandou ficar. O segredo está em não querer sair quando Ele manda ficar. O segredo está em obedecer. Se Deus falou: é Jerusalém, está querendo sair porque fica
noite. Fala, Deus. Aleluia. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Após a ascensão de Jesus, ele ainda ficou um período na terra aparecendo para os seus discípulos, para as mulheres. E agora a Bíblia relata que está acontecendo uma festa. Após a Páscoa, 50 dias depois, acontecia a festa do Pentecostes, ou a festa das semanas. Os judeus levavam a sério as comemorações e as festas. E a Bíblia relata que esse povo está reunido em Jerusalém, aguardando. Aqui diz que eles estão assentados, mas eles estão orando e esperando. Se você estiver orando e esperando, você vai receber, porque Deus vai fazer. Não tem problema ficar sentado não, mas não fique calado. É sentado e orando. Se não tem mais força no joelho, deita, mas deita orando. Deus está falando com alguém. Se não dá para ficar uma hora de joelho porque o corpo já não dá mais, não tem problema ficar sentado no banco de balanço, mas é sentado e orando, sentado e falando com Ele, sentado e intercedendo pela igreja, sentado e falando: Deus abençoe o culto da noite, sentado e falando: Deus, eu quero ver batismo hoje. Alassuri Kalamandarai. Jesus. E a Bíblia relata que todos estão concordemente no mesmo lugar. Não teve aquela falando: vamos sair porque está demorando. Não teve aquela de falar: vamos sair porque não está acontecendo nada. A Bíblia fala que todos estão concordando em ficar em Jerusalém para aguardar o cumprimento da promessa. Eu estou pregando para alguém aqui que precisa começar a concordar com algumas coisas. Tem coisa que não dá para questionar. Ou tu abraça ou tu sai fora. Tem coisa que não dá para ficar questionando. Por que isso, por que aquilo? Deus está falando: entra na concordância. Se é para o crescimento da obra, larga a tua opinião de lado. Fala: eu abraço porque é para o crescimento da obra. Não teve um para ficar: vamos sair, o outro vamos. Não, vamos ficar aqui. Está demorando, não vai acontecer. Todos estão concordando. E a Bíblia fala que tem que haver concordância, porque o reino dividido não subsiste. Tem que abraçar a ideia de Cristo. Tem que abraçar as coisas de Deus. Se o pastor falou vamos fazer, o pastor é o anjo da igreja. Deus direciona o pastor. Fala: pastor, tamo junto. Pastor, conte comigo. Pastor, se Deus te deu visão, eu estou debaixo da tua visão. A gente vai concordar e Deus será glorificado, porque a obra é dele. Reunidos e concordando, porque nem sempre quem está no mesmo lugar está com o mesmo pensamento. Tem gente que está aqui, mas não está ainda na dimensão que está acontecendo aqui. Tem gente que está aqui, mas está pensando na Eletropaulo. Tem gente que está aqui, mas está pensando na janta que tem que fazer para o marido depois do culto. Não fez antes porque agora está preocupado em ir embora e não está recebendo o que Deus está mandando. Tem gente que está aqui, mas está pensando naquilo que vai resolver daqui a um mês, quando for sair de férias. Deus estava: se preocupa hoje, porque o teu hoje determina o teu amanhã. Concordando a promessa aqui. A Bíblia relata que são 120. Estão dentro da casa. Milagre acontece dentro da casa. Eu vou falar de novo porque eu tenho certeza do que Deus está mandando dizer. Milagre acontece dentro da casa. A promessa vai se cumprir dentro dessa casa. Quem saiu ouviu a notícia do que Deus está fazendo dentro da casa, mas quem ficou
no meio do céu. Oh, aleluia! Deus é fiel, aleluia! Deus não nos chamou para ver foto. Deus não nos chamou para acompanhar quem está fazendo. Deus não é assim. Deus não nos chamou para ficar curtindo só aquilo que Deus está fazendo na vida de alguém. Quem está dentro da casa recebe o milagre Quem fica dentro da casa vai receber a bênção que Deus vai descer aqui. E a Bíblia relata que eles estão concordando e orando. Jesus sobe. E ao subir, ele envia o Espírito Santo. Ó, todos que estavam dentro da casa eram servos. Todos que estavam lá dentro conheciam Jesus e andavam com Jesus. E a Bíblia relata que ao descer, vou ler de novo. Cumprindo-se, eu quero que você entenda essa palavra. E cumprindo-se, vai cumprir. Vai cumprir, a promessa vai cumprir. O dia de Pentecoste. Estavam todos concordemente no mesmo lugar. Ele falou, estou enviando agora. Não, a Bíblia fala que de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Não era o vento dentro da casa, era o som do vento. Era barulho dentro da casa. Porque podia ser que alguém estava sentado e já estava disperso. Mas o som vem para acordar quem está dormindo. O som vem para despertar quem está cochilando. O som vem para falar, levanta porque ele está descendo. A promessa está chegando. Você precisa se pôr na posição. Encheu toda a casa em que estavam sentados. Depois o segundo sinal, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Primeiro veio um som, depois eles viram línguas como de fogo, e por último a Bíblia relata que todos, da concordância, todos recebem. Quando a igreja caminha unida, não é só um que é abençoado, a igreja toda recebe. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Não ficou um desanimado dentro da casa. Não saiu alguém, aleluia, triste do jeito que entrou dentro da casa. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu não consigo aceitar que eu seja abençoado, que eu seja cheio. O irmão que está do meu lado saia do mesmo jeito que entrou. Se a gente está aqui, todo mundo vai ter que receber o milagre da parte de Deus. Ninguém vai sair vazio. Você vai ser renovado nessa noite. Oh, glória, eu creio. Conforme começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É o Espírito Santo que concede. Eu vou correr, tem 15 minutos, glória a Deus, até que o tempo está. Eu quero falar depois de receber o Espírito Santo. Porque o discurso de que eu vou ser cheio me alegra muito, e depois de ser cheio eu fico sentado. Porque quando eu falo que o Espírito Santo ele está enchendo, eu vejo até que tem alguém que se empolga e fala, olha eu, Jesus. E depois de ser cheio,
a gente faz. A Bíblia relata que há homens de todas as províncias, há homens de todos os lugares, naquele lugar, judeus, de Cesareia, de vários lugares, cretenses, árabes. Eles começam a observar aquilo que os discípulos estão falando, e ele percebe que cada um fala na sua língua de origem. Eles começam a entender. Sabe o que eu vi? O Espírito Santo, ele trabalhando, ele usando a língua, louvado seja Deus, para falar com cada um daqueles homens. É evangelização, e quem evangelizou naquele dia não foi evangelista, foi o próprio Espírito Santo colocando língua de fogo na boca daqueles homens. Ele começa a conversar com o árabe, com o judeu, com o romano. Todos entenderam a mensagem de Deus naquela noite. Todos entenderam. O Espírito Santo, ele tem esse poder de falar onde a gente não consegue falar, e todos vão compreender o que ele vai falar nessa noite. Daí a Bíblia relata que eles estão pasmos, assustados. A gente nunca viu isso acontecer. Ainda teve aqueles que falou, pastor, mas não são estes homens galileus. Sabe por quê? Porque os galileus eram pessoas leigas, de pouco estudo. Eles falam, mas como é que eles estão falando uma língua estrangeira, sendo que eles não estudaram nem a 4ª série? Eu vou falar porque Deus está mandando. O Espírito Santo, ele tem esse poder de pegar o analfabeto e colocar ele para falar com alguém que tem doutorado, e ainda convencer ele de que aquilo que ele está falando vem da parte de Deus. É esse Espírito Santo que não está procurando quem terminou a faculdade de Direito também, mas ele está procurando até você que estudou até a 3ª série, mas que quando dobra o joelho, ele desce e fala, é minha serva, é meu servo. Alamanarassuri calabai. Como que homens galileus estão falando línguas estrangeiras? É o Espírito Santo que capacita a gente para fazer o que a gente não podia. Verdade. Aqueles ignorantes são ignorantes porque não sabiam do que estavam falando. Eles não eram ímpios, eles eram religiosos que estavam lá. Religioso é assim. Se não fala em língua é porque é gelado. Se fala em língua é porque quer se aparecer. É desnecessário pregar e falar em língua. É desnecessário louvar e falar em língua. Mas se não fala é porque é gelado. E se fala é porque quer. Eles não conseguiram entender. Falaram, esses daí são embriagados. E depois de receber o Espírito Santo, nosso caráter muda. Personalidade, quem tem personalidade? Glória! Agora vai ser moldada pelo Espírito Santo de Deus. Eu ainda conheço uns 5 aí que falam, minha personalidade é forte. Jesus falou, é mesmo, mas vai ser tratada por mim. Eu tenho a personalidade forte. Falou comigo, vai ter que ouvir. Pedro era assim, problema resolvia tirando a espada da bainha. Jesus olha para ele e falou, Pedro, com fé o fere, com fé será ferido. Guarda a tua espada, Pedro. Porque aqui as coisas se resolvem de outro jeito, Pedro. Aqui ninguém ganha na força do braço, mas é no poder da oração, Pedro. Oh, poderoso Deus, aleluia. Aleluia. Oh, glória. O Pedro que recebe o Espírito Santo de Deus, ele se levanta. Oh, glória. Mas não se levanta para matar ninguém, não. Ele se levanta é para pregar o Evangelho. Aqueles homens escarnecendo, Rafa. Pedro se levanta e fala, vocês não estão entendendo o que aconteceu aqui.
O que vocês viram aqui foi cumprimento de promessa que Joel profetizou, que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Foi isso que aconteceu. E antes do Espírito Santo a gente é um, depois a gente é outro. Esse Pedro começa a discursar. Eu sou simples, eu gosto de pregar a Bíblia. Gosto de falar na simplicidade, eu não gosto de enfeitar muita coisa não. Eu creio que Pedro não era teólogo. Pedro não era teólogo. Pescador? Pescador entende de leitura, entende de estudo, ele entende de mar. Mas Deus pega o pescador de peixe e faz dele pescador de almas. E depois do Espírito Santo, Pedrão, que qualquer coisa queria bater, agora ganha 3.000 almas em uma pregação só. E tá pensando que é igual ganhar a alma de hoje? Que eu vejo gente postando, ganhei 100 almas. Depois você vai ver, não tem uma que permanece. Eles perguntaram, eles foram até Pedro, o que a gente precisa fazer? Aí Pedro falou que continua fumando, continua bebendo, continua levando a sua vida, porque na hora de Deus ele vai. Não. Pedro falou, se arrependa do teu pecado. Aleluia! É tempo de eu e você levantar a palavra para pregoar a verdade que liberta. O que eu faço para ir pro céu? Deixa de roubar, deixa de matar, deixa de prostituir e vem para Cristo, vem! Eu vim falar depois de receber. Para receber estava sentado, estava ou não estava? A gente leu. Depois que recebeu tem que fazer o quê? Levantar. Eu vim convidar alguém para sair do comodismo agora. 2020 não, porque 2018 você falou, Deus, esse é o meu ano, eu vou fazer. Não fez nada. Deus falou, 2019 chegou, já te enchi, já te lavei, já te remi, já te tratei. Agora levanta e vai pregar, levanta e vai louvar, levanta e vai evangelizar, levanta e vai falar daquilo que eu fiz na tua vida. A palavra de Deus nesse segundo dia, Mandarassura, é para alguém se levantar, porque ele já te encheu. Tem poder de Deus na tua mão, tem poder de Deus nos teus pés. Você está cheio, você já foi limpo pela palavra de Deus, você já foi liberto. Agora se levanta e vai pregar, porque o Espírito Santo, ele quer salvar almas nessa terra. A história da igreja começa naquele dia. Que dia! Que dia maravilhoso! Naquele dia foi criado o corpo de Cristo, a igreja. Que eu e você fazemos parte até o dia de hoje. Glória! Foi porque eles perseveraram lá atrás que a gente está aqui hoje. É verdade. E qual é o legado que a gente vai deixar para os nossos filhos? De alguém que começou e não. E qual é o legado que os jovens têm dessa geração? É o legado de que alguém morreu para que nós estivéssemos aqui. Ou é o legado de que alguém sai da igreja por causa da fé? Enquanto alguém morria apedrejado, lembra de Estevão? Pregador fiel. É fácil eu, Alisson, falar que eu sou um pregador fiel, mas não tomei nenhuma pedrada. Nenhuma pedrada você tomou e está querendo desistir da obra que Deus tem na tua vida. É, Deus. Deus está falando, escreve a tua história, seja fiel a Deus. A gente não é nada aqui, a gente é só uma voz. Aleluia.
Mas se a gente tiver que deixar uma história aqui, que seja uma história de alguém que andou com Deus. Aqueles homens, eles não se conformaram em ficar cheios no banco de uma igreja. Eu sei que aqui o pastor de vocês, ele é da obra. Ele é do evangelismo, ele gosta dessas coisas. Vai com ele. Mas pastor, eu quero ir, eu preciso ir. Depois do Espírito Santo, eles não foram mais o mesmo, de uma tal forma que aonde eu passar, eu quero ser usado por Deus, não importa onde seja. Na minha escola, se alguém precisar ouvir algo da parte de Deus, eu não vou me calar, eu vou falar. Você está entendendo que é tempo de quebrar protocolos? O Pedro está subindo para o templo para orar. E nos dias de hoje, eu vou orar, mas eu não estou nem aí para ter um encontro no caminho. Eu vou orar, mas meu vizinho fica aí, atribulado, não gosto dele. Ó, tá 2 subindo. De repente alguém pede uma moeda para alguém que acabou de receber poder. Porque a gente pode não ter moeda, mas a unção de Deus faz a diferença. Você pode ser o mais simples da tua parentela. Não se menospreze, porque o que faz a diferença na vida do homem é a presença do Espírito Santo, é a unção de Deus. E de repente alguém fala, eu quero uma moeda, porque eu estou acostumado a receber moeda. Todo mundo que sobe pro templo, quando passa me dá uma moeda. Sabe por quê? Alguém se deparou com um crente vazio, que vai pro templo de qualquer jeito. Vai, mas não tem azeite. Vai, mas não tem o samba. Naquele dia ele encontrou 2 que viviam uma vida de oração. E ele olha pra ele e fala, não tenho moeda não, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda! Você já parou pra pensar que aquele homem, ele encontrou muitos que entraram no templo e não fizeram nada por ele? Até quando a gente vai se contentar em ser mais um? Faça a diferença aonde você passar. Alaya suri kalamandarai. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida nessa terra. Ele quer fazer coisas grandes através de nós. Às vezes a gente pensa que Ele quer fazer só em nós, mas Ele quer fazer em nós e através de nós. Eles fizeram um milagre que a gente lê de quinta, domingo, terça. Só que não acaba aqui. Ainda hoje Ele faz. E o mesmo Espírito Santo que estava lá, Ele está aqui hoje. Eu tenho um minutinho e eu vou falar. O mesmo Espírito Santo que estava lá, que tratou Pedro, tratou tantos outros, Ele está aqui para tratar a igreja. A igreja é dele, a igreja tem dono. E Deus está falando, você vai ficar do jeito que eu quero, porque eu tenho uma obra na tua vida e eu vou cumprir. Mas enquanto isso, fica em Jerusalém. Jerusalém é o hospital dos milagres. Aqui é onde Ele trata, Ele molda, a gente chora, que dói. Mas depois que Ele fizer, alguém vai falar, olha Pedro, olha ela. Quem diria, aquela mulher brava agora é mansa e ainda aconselha alguém a ser manso também. Quem diria, aquela que ninguém podia falar nada, ela dá 2 gritos e 3 pulos. Agora embora e seca e falei, vou orar por você. Isso é obra do Espírito de Deus. Ele vai tratar o nosso caráter. Ele vai tratar a personalidade. A gente tem que ter a personalidade de Cristo. Larga a mão desse negócio de personalidade. Assim eu sou, assim eu serei. Jesus falou, assim tu é, mas assim tu não fica, porque eu vou trabalhar na tua vida. Quer andar comigo? Quer receber o que eu tenho para dar? Tem que se permitir ser tratado. E o Pedro que negou agora vai até
esmurece rápido. Mas eu quero profetizar que o Espírito Santo está fortalecendo você. Você não vai ser um crente inconstante, que uma hora tá com a fé lá em cima e depois tá com a fé lá embaixo. Você vai marchar todos os dias da tua vida cheio do poder de Deus e convicção de que foi Ele quem te chamou. Amém? Foi isso que eu vim pregar para você. Fica aí em Jerusalém. Aguarda o que Deus tem para a tua vida. Seja cheio e vai fazer a obra de Deus em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida nessa noite. Ora pela minha